Olá, tudo bem? Meu nome é Milton, sou diretor da DC Comunique, agência Google Partner. Estamos dando continuidade nos vídeos características de um empreendedor de sucesso, esse vídeo de número 18, no qual a gente vai somar e vai dar detalhes para você se aprofundar e chegar nos seus objetivos como um empreendedor de sucesso em qualquer área da sua vida. Tá bom? Então hoje a gente vai estar falando de um aspecto bem legal, tenho certeza que você vai gostar demais e vai somar muito, você vai conseguir mudar seus hábitos e chegar no sucesso que você tanto espera, que você tanto almeja, para ter aquilo que você sempre sonhou. Tá ok? Claro, são fatores e depende de cada um de nós ir lutando para conseguir aquilo que a gente mais quer na nossa vida, tá bom? Então hoje a gente vai estar falando nas características de um empreendedor de sucesso, a gente vai começar contando uma lenda, uma lenda da águia e das galinhas, Então existia algumas pessoas que estavam andando um dia ali no meio de um campo, quando de repente olharam para o chão assim e viram que tinha uma pequena águia, pequenininha, que estava ainda muito jovenzinha assim, ainda estava machucada, E aí levaram ela para casa, foram tratando, cuidando dela e etc e tal, e de repente quando ela já estava boa, deixou ela ali com as galinhas, que tinham ali, e aquelas galinhas, comiam e etc e tal, e a águia começou a fazer mais ou menos o que as galinhas faziam, E começou a viver ali, etc e tal, foram passando o tempo, ela se dando muito bem, etc e tal. Quando um belo dia chegou uma pessoa lá e se assustou, Falou assim, meu Deus do céu, o que é isso? Uma águia com galinhas, Como é que uma águia pode viver no meio das galinhas, Ela falou assim, não, mas ela contou toda a história, que ela estava machucada um belo dia e cuidaram e deixaram ela vivendo ali com as galinhas. Falou assim, não, mas espera lá. Uma águia não pode viver com as galinhas, a águia tem um espírito, que voa, que alcança, que voa por distâncias muito longínquas, que come o que quer, e agora ela está aí no meio de umas galinhas, imagina, perdendo todo o potencial de viver, de voar e fazer tantas coisas, porque imagina, pega uma galinha e joga para o alto para você ver o que acontece, A galinha vive ali no chão, come de resto, que dá para ela, a águia não, a águia luta ali para comer o que quer e voa por lugares inacreditáveis, tem uma visão 20 vezes maior que de um homem, etc e tal. E tem características maravilhosas uma águia, Depois a gente pode, até em outro vídeo, falar mais sobre isso, Mas é maravilhoso, o que uma águia faz, E então, essa águia continuou vivendo ali muitos anos com a galinha, e veja só que coisa mais estranha, Ela tomou os hábitos de uma galinha. Aí a pessoa que estava ali, que chegou para visitar aquelas pessoas, falou assim, meu Deus, não, mas vamos fazer essa águia voar. Aí o pessoal tirava sarro e falou assim, não, essa águia viveu como uma galinha, com um monte de galinha durante tanto tempo, e agora ela tem todas as características de uma galinha. E ele falou assim, não, vamos fazer essa águia voar, vamos fazer essa águia voar. E todo dia ele tentava fazer essa águia voar. E o que acontece? A águia se comportava como uma galinha, voltava ali para o galinheiro, comia ali, etc. Então ele falou assim, não vou desistir, vou fazer essa águia voar. Ok, um belo dia, então, ele subiu em cima de uma casa, jogou a águia, ela com uns 3 metros de asa, assim, aquela coisa linda, maravilhosa, jogou, ela bateu um pouquinho a asa e voltou para as galinhas. Falou, não. E continuou tentando, até um belo dia que ele subiu mais no alto de uma montanha possível. Ele falou assim, não, hoje essa águia vai voar. E jogou a águia. E ela se debateu e começou a voar. Voar, ou seja, se lembrou que ela não era uma galinha, e sim que ela tinha uma águia, que ela era uma águia, que ela tinha todo esse potencial maravilhoso dela, e ela vivia ali como uma galinha. Ou seja, o que a gente está querendo contar hoje? Que todos nós temos um potencial humano maravilhoso, que a gente pode desenvolver para que a gente se torne uma águia, e não uma galinha, que come resto de comida, e etc e tal, e não pode realmente atingir, voar e fazer tantas coisas que de repente a gente sonha, mas a gente está acostumado, como uma galinha, fazer as coisas mais comuns e correntes e não ser essa águia que tem esse potencial maravilhoso, como todo ser humano tem, mas que basta desenvolver. E é isso que a gente está falando nos vídeos, que todos nós temos um potencial humano maravilhoso e que a gente pode ir desenvolvendo isso, já que a natureza não dá salto. Agora, a gente também falou no vídeo anterior que é uma insanidade a gente continuar fazendo as mesmas coisas e acreditar que a gente vai conseguir resultados diferentes. É uma frase de Albert Einstein. Por sinal, insanidade é continuar fazendo sempre
as mesmas coisas e esperar resultados diferentes, tá bom? Então, a gente tem falado de como mudar os hábitos e hoje a gente vai dar algum detalhe assim maravilhoso para ver que a gente pode mudar nossos hábitos. E isso é o que a gente vai estar falando hoje, né? A gente falou no vídeo passado, né, que todo hábito ele é formado com o quê? Se você não assistiu, convido que assista para que a gente não fique repetindo as coisas que a gente já falou ali. Uma deixa, uma rotina e uma recompensa. Uma deixa, uma rotina e uma recompensa. Então a gente não vai falar sobre isso hoje. Convido você a assistir Características de um Empreendedor de Sucesso anterior, para que possa entender esse loop, né, de um hábito. E depois que um hábito ele é formado, ele tem ali, ele fica recorrendo e praticamente as pessoas fazem isso absolutamente no automático, né? Agora, a gente falou que a gente realmente iria falar hoje de uma forma que a gente possa mudar os nossos hábitos, né? Que a gente possa realmente mudar nossos hábitos. Então, é fundamental a gente saber que, em primeiro lugar, que todas as pessoas normais, obviamente, têm a mesma máquina humana, ou seja, tem esse mesmo potencial maravilhoso, né? Então, a gente já falou em vídeos anteriores ali que o cérebro humano processa 400 bilhões de bits por segundo e a gente só percebe 2.000, ou seja, temos um potencial humano maravilhoso que não está sendo usado. Agora, hoje, a gente vai estar falando de algo extremamente maravilhoso que a gente pode produzir no nosso organismo. Existem drogas que fazem a gente produzir essa substância também, que é um neurotransmissor, que faz toda a diferença para que a gente possa criar hábitos novos, né, e conquistar nossos objetivos, tá bom? Então, o que é essa substância? Essa substância se chama dopamina, que é um neurotransmissor fundamental para motivação, foco, produtividade, e ele nos permite planejar com antecedência e resistir a todos aqueles impulsos, né? Que a gente de repente fala, ó vida, ó azar, ó tristeza, etc e tal. Não. Quem está com bastante dopamina no organismo tem toda uma motivação, foco, produtividade e dá continuidade de propósitos para a gente. Agora, então vamos falar dessa dopamina, mas também vamos falar sobre o cortisol e sobre a melatonina. Qual é o papel do cortisol? Não sei se você já ouviu falar, mas o cortisol é assim. Ele é feito para que quando ele caia na corrente sanguínea, a gente lute, corra ou faça alguma coisa muito rápido, né? Ou seja, só que a continuidade desse cortisol caindo na corrente sanguínea produz o estresse. E aí vem a tal da melatonina, que é a terceira substância que a gente vai estar falando hoje. A melatonina, ela está relacionada com o sono profundo, fundamental. Essas três substâncias, dopamina, cortisol e melatonina, elas são fundamentais para que a gente tenha um equilíbrio dessa máquina humana. Porém, se tiver algum desequilíbrio de alguma dessas substâncias, a gente não vai conseguir ter essa máquina humana equilibrada. Então, olha lá, a dopamina, ela é esse neurotransmissor fundamental para a motivação, foco, a vontade e não ficar reclamando da vida, sofrendo com determinadas coisas, tá ok? E o cortisol, para a gente correr, lutar e de repente, né, acontece que várias vezes cai esse cortisol na nossa corrente sanguínea e a gente fica estressado. Então, com equilíbrio, dopamina, cortisol e melatonina, a gente vai ter uma máquina humana muito perfeita para a gente conseguir alcançar nossos objetivos. Mas qual é o papel da melatonina? Que a gente consiga um sono profundo, para que a gente descanse profundamente e consiga ter energia suficiente para que todo dia a gente vá batalhando pelos nossos objetivos e tendo essas características de um empreendedor de sucesso. Agora, entenda, a dopamina é algo que a gente pode produzir no nosso organismo, tá ok? Então, quando a gente tem dopamina, a gente consegue fazer tudo o que a gente quer. De repente, eu não sei se você já viu, né, pessoas que falam assim, nossa, sou viciado em exercício. O cara fala assim, meu Deus do céu, mas como é que uma pessoa pode ser viciada em exercício, né? Se eu quiser, eu paro de fazer exercício a hora que eu quiser, né? Ou seja, mas realmente, quando a gente vai criando dopamina no nosso organismo, o que acontece? A gente não tem problema, né? A gente vai conquistando tudo que a gente quer, mesmo com dor, com situações que acontecem, claro, na vida da gente, né? Então, para que a gente crie novos hábitos e consiga conquistar esses novos hábitos, já que a gente sabe que todo hábito, depois de criado um hábito, ele vai estar sempre lá
né? Vamos supor que você tem o hábito de comer açúcar. Eu dei até esse exemplo em outro vídeo. Você tem o hábito de comer açúcar, você quer parar de comer açúcar. Só como um exemplo, tá? Se você tem baixa taxa de dopamina no seu organismo, você não vai conseguir fazer isso, porque o cérebro, como é que o cérebro funciona? O cérebro, ele evita dor e quer prazer, e açúcar dá prazer, né? Então, quando você tem dopamina, você consegue resistir a essas tentações, etc e tal. E, inclusive, criar novos hábitos positivos, porque o cérebro, ele cria um hábito para quê? Vamos ver se você lembra, se você não assistiu os vídeos anteriores, que assista, que vale muito a pena. O cérebro, ele tem um hábito para economizar energia, já que o cérebro gasta muita energia para fazer tudo o que a gente faz. Agora, depois que tem um hábito criado ali, é simples, né? Ele cai num automático e quase não gasta energia. Muito diferente de quando a gente está criando um novo hábito. Agora, um hábito, para que a gente possa criar, a gente tem que estar cheio de dopamina. E aí é isso que a gente vai estar falando um pouco hoje, mas vai se aprofundar em outros vídeos também, como criar essa dopamina naturalmente. Mas para criar um hábito, é fundamental que a gente tenha clareza do que a gente quer. Fundamental. Ponto número 1. Anote isso se você não sabe, né? Tem que ter clareza dos objetivos, tá ok? E o que é clareza de um objetivo? Clareza de um objetivo é quando você sabe o que você quer e quanto tempo você vai conseguir chegar naquele hábito. Não sei o que você quer, mas vamos supor que de repente você quer emagrecer. E você está lá com 80 quilos e você quer chegar em 70 quilos. Então tem todo, né? Uma situação, são 10 quilos. Então você tem que ver em quanto tempo que você vai conseguir chegar nisso. Então, traça lá com clareza o que você quer e quanto tempo você vai chegar. Não importa, eu quero fazer uma faculdade, quero ser bem sucedido, etc e tal. Quanto tempo, o que você quer e quanto tempo você vai atingir, tá ok? Esse é o ponto fundamental número 1. Segundo ponto, é algo que te dê realmente vontade de fazer isso. E um dos pontos fundamentais é o que a gente está falando, né? Resistir às tentações, etc e tal. E tem essas 3 substâncias que tem que estar equilibrada no nosso organismo. Equilibrada, porque senão o cérebro ele vai evitar a dor e criar prazer. Ponto final. E aí vai ser muito difícil conseguir conquistar os objetivos nas situações difíceis da vida comum e corrente. Aí fala, meu Deus do céu, não aguento isso, detesto exercício, detesto estudar, etc e tal. Mas quando você está com dopamina, não, você fala assim, é isso que eu quero e acabou. Você vai e consegue conquistar isso, tá ok? Então, ponto número 1, ter clareza do que a gente quer. Ponto número 2, ter um propósito que realmente te move, que te dá força. E aí vem o ponto número 3, tão fundamental quanto o 1 e o 2, que é visualizar esse propósito. Visualizar. Por isso que a gente falou de meditação nos outros vídeos, tá? Quão importante é que a gente tome um assento ali numa determinada hora do dia e visualize tudo o que a gente quer já no estado de relaxamento. Então, se você não assistiu os vídeos anteriores, assista que a gente deu uma explicaçãozinha básica ali de como meditar, como chegar num estado mais tranquilo, tá ok? Então, esse ponto é muito fundamental, que a gente imagine tudo o que a gente quer, tá ok? Que a gente tenha clareza, que a gente tenha esse propósito e que a gente visualize, que a gente imagine, que a gente desenhe, a gente conquistando tudo que a gente quer na nossa vida, tá ok? E ponto número 4, fundamental, também como esse 1, 2 e o 3, se sentir merecedor. Quando a gente está com dopamina, né, que a gente tem vários níveis de dopamina, quando você está com bastante dopamina no seu organismo, etc e tal, você se sente motivado, você se sente merecedor de conquistar aquilo que você quer, tá ok? Então é isso praticamente que a gente estava querendo falar nesse vídeo, tá? No próximo vídeo a gente vai se aprofundar nisso, como fazer com que o cérebro produza dopamina de uma forma natural, não através de drogas, tá? Que existem drogas também que produzem dopamina no nosso organismo, mas que a gente crie novos hábitos se aproveitando dessa droga maravilhosa, desse neurotransmissor que ajuda a gente a ter força, ter vontade, ter foco e etc e tal, tá ok? Então no próximo vídeo a gente vai estar falando isso, como fazer com que o cérebro produza dopamina de uma forma natural. Então tem várias técnicas muito interessantes para a gente produzir dopamina de uma forma natural, tá ok?
Então, se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, convido que assista os vídeos anteriores. E se já está assistindo, por favor, e você gostou desse vídeo, né? Dê um like aí, ou compartilhe com seus amigos, porque isso é interessante. Quantas pessoas podem ser beneficiadas aí com essa tal dessa dopamina, né? Que pode ajudar muitas pessoas que têm dificuldade, de repente, de emagrecer, de ser um empreendedor de sucesso, de fazer sua faculdade, ou seja, em última instância, de conquistar os seus objetivos, tá ok? Então é uma honra muito grande que você deixe seu comentário ali, se inscreva no nosso canal, participe, tá bom? Então, um grande abraço, te espero no próximo vídeo que a gente vai estar falando sobre como produzir dopamina naturalmente no seu cérebro, tá ok? Um grande abraço, te espero no próximo vídeo. DC Comunique, agência Google Partner.